Pega a sua palavra em Colossenses 3, do 5 ao 17. Do 5 lá. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também, vós assim viveis, mergulhados como estáveis nestes vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. São os palavrões, né? Palavras malditas. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cítara, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, olha o que o Senhor disse para vocês: eleitos, santos e queridos, revesti-vos da entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o amor, o ágape, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizertes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Amados irmãos, retiro espiritual. O grupo hoje ele está aqui para fazer retiro, para se recolher, não é verdade? Para rever como que está o grupo, para suscitar ao Senhor, se abastecer, suscitar ao Senhor novas forças, uma nova unção, para continuar a missão. E nesse retiro o Senhor colocava no meu coração que é preciso se revestir da força do alto. E aqui nos primeiros versículos, o Senhor ele nos fala. Essa passagem, Paulo, ele está nos dizendo como deve ser o comportamento dos escolhidos. O comportamento e o proceder daqueles que já passaram do homem velho para o homem novo. Essa passagem é um manual para o homem e para todos nós. Sobretudo hoje, para o grupo de oração de vocês. É um manual de conduta. Nós passamos por uma primeira conversão, sim ou não? Sim. Mas aqui a palavra diz que a gente vai no processo, na conversão diária. E o Senhor, ele me pedia para refletir com vocês
a conduta. E fazer uma pergunta para vocês. Que roupas velhas eu ainda preciso tirar? Será que nós verdadeiramente já nos revestimos desse homem novo? Já deixamos para trás essas práticas que Paulo fala aqui? Maledicência, ira, animosidade, maldade, palavras torpes, a questão de enganar uns aos outros, querer trapacear, passar a perna. Ele diz: vós vos despistes do homem velho com os seus vícios. A reflexão hoje para vocês. Você vai colocar aí no papel. Qual os vícios que ainda eu preciso renunciar? Qual roupa velha ainda que Deus já me libertou, já me deu vestes novas, mas eu continuo ainda caindo? Continuo voltando para o passado, insistindo em estar com essa roupa velha. E sobretudo, quando vocês forem fazer o deserto, o Espírito Santo vai suscitar no seu coração. Porque tudo tem que ser à luz do Espírito. Ele vai dar clareza na sua mente. Do que você precisa renunciar. Quais são as práticas velhas que ainda eu, você, sobretudo nós, do grupo de oração Novo Caminho, Vida Nova, Novo Caminho no meu coração. Vida Nova, ainda pratica. Vos revestiste do homem novo, que se vai restaurando constantemente. O que é restaurar constantemente? Dia após dia. Nós vamos nos convertendo dia após dia. Mas a gente precisa ter no coração essa dinâmica. Do que eu preciso ainda ser restaurado? Do que eu preciso renunciar ainda? O que é que tem ainda do homem velho na minha vida? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós vivemos na caminhada e nós nos acostumamos a viver como servos de Deus, mas na mentira. Vivermos como servos de Deus ainda com o pé no pecado. Vivermos como servos de Deus ainda profanando a casa de Deus. Sujos. A palavra que Deus me dá. Sujos. Como foi colocado na visão. Madalena caída do pecado. É assim que muitas vezes nós servos andamos nos nossos grupos de oração. E pela misericórdia de Deus, Deus ainda opera muito nos nossos grupos. Mas não pela minha santidade e sua santidade, porque falta muito. Sobretudo pela misericórdia dele, daqueles filhos que vão lá procurar pela misericórdia, pelo amor, pela graça dele. E Deus opera. E nós, na nossa hipocrisia, achamos que estamos fazendo muito nos nossos grupos de oração. Mas se nós nos revestirmos verdadeiramente desse homem novo, dessa mulher nova, milagres, prodígios acontecerão no nosso grupo de oração. Por que que o nosso grupo de oração hoje é morno? E quando é morno, Deus vomita.
Por que que os grupos de oração hoje, Renovação Carismática Católica, se encontra morno? Tem muitos aí fechando. Porque nós, servos, ainda temos a conduta de homens velhos. Nós ainda não nos revestimos do homem novo. E o que é se revestir do homem novo, Beatriz? É se revestir de Cristo. Para que eu possa servir no meu grupo de oração, eu tenho que estar revestida de Cristo. Eu não posso viver uma duplicidade de vida. Aqui no meu grupo de oração eu sou santinho. Lá fora eu vivo uma vida de homem velho. No pecado, na mentira. É por isso que os nossos grupos de oração estão mornos. É por isso que os nossos grupos de oração não acontecem mais milagres sobrenaturais. Ainda acontece, mas deveria acontecer mais. Porque o Espírito Santo ele sopra onde ele quer. Mas se o vaso dele, que é eu e você, for um vaso limpo, for um vaso santo, ele vai agir muito mais. E vai agir na vida dos que vão lá e vai agir na tua vida. Por que nós continuamos da mesma forma? Caminhamos 12 anos na renovação carismática, caminhamos 10 anos na renovação carismática e paramos, estamos estacionados num estado espiritual. Não crescemos espiritualmente, por quê? Por que eu, servo, não cresço? Por que eu, servo, não dou frutos? A gente começa a aceitar e se acostumar com a mesmice que está acontecendo no nosso grupo de oração. Tudo a mesma coisa. E o diferente que há lá é a ação do Espírito Santo. Não é por causa da tua santidade, não. Mas, se nós nos revestirmos de Jesus Cristo, que é a cabeça, coisas sobrenaturais acontecerão na tua vida, na vida do grupo de oração. Coisas sobrenaturais. E aqui o Senhor nos fala de virtudes. O que é se revestir de Cristo? É revestir das virtudes dele. Se revestir de suas virtudes. Aqui fala das virtudes dele. Vamos caminhar. Portanto, como eleitos de Deus, lá no versículo 12, santos queridos, olha o que o Senhor fala para vocês hoje. Grupo de oração, vida nova. Vocês o que são? Santos, queridos, santos quer dizer escolhidos. Em outras traduções tem escolhidos. Vocês são escolhidos. Vocês não estão aqui por vocês mesmos. Vocês foram escolhidos pelo Senhor para estar no grupo de oração. Vocês foram tirados de onde vocês estavam. E o Senhor vos colocou no grupo de oração com uma missão. Cada um com uma missão própria e singular. Vocês são queridos. O Senhor chama hoje você de querido, escolhido. Ele pede para vocês: revesti-vos da entranhada misericórdia. Aqui vem. Como é que eu vou me revestir de Cristo, Beatriz? Revesti-vos da entranhada misericórdia. Misericórdia de Cristo, bondade, humildade, doçura e paciência. Anota aí. Anota aí.
Misericórdia de Cristo são as virtudes que eu, grupo de oração, preciso ter. Servo da renovação carismática. Entranhada misericórdia de Cristo. Bondade, humildade, doçura de Nossa Senhora. Doçura não é ser besta, não. É ter docilidade ao Espírito Santo. Isso quer dizer doçura. Humildade, doçura. Paciência. Você vai pedir ao Espírito Santo hoje, no seu deserto, e pedir a Ele que lhe mostre, lhe revele qual virtude você precisa mais hoje praticar na sua vida. É a misericórdia de Cristo? É a doçura? Docilidade. Doçura quer dizer docilidade ao Espírito Santo. Abertura do meu coração ao Espírito Santo. Bondade, humildade, paciência. Qual é a virtude de Cristo que mais eu preciso buscar, praticar esse ano? Sobretudo no meu grupo de oração, mas no seu contexto todo. Família, trabalho, onde quer que você esteja. Aí vem o versículo-chave. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. De toda vez que tiverdes queixa um do outro. Será que você... Bota aí perdão também. Perdão. Está precisando perdoar? Perdão. Perdão também o dom do perdão, ele está ligado ao amor. Amor e perdão, eles andam juntos. Eu não posso amar se eu não perdoo. Eu não posso perdoar se eu não amo. Será que eu preciso? Será que eu estou perdoando? Quando o meu irmão de grupo de oração faz alguma coisa, ou até mesmo me machuca, às vezes a gente machuca o irmão, diz uma palavra, às vezes a gente até passa um pelo outro e não fala com o outro, o irmão já fica com raiva, olha, aquela bestada ali passou e nem olha pra mim. É ou não é? Pior que é. Aí a gente já cria aquela mágoazinha no coração. Às vezes a gente tá na rua, a gente não vê não, gente. Às vezes acontece comigo. Né? Lá na igreja é um santo, passa por mim na rua, falta bater na minha cara e não vai nem um oi pra mim. Acontece isso, sim ou não? Sim. Aí vai criando mágoa no nosso coração. Será que você, grupo de oração, aqui ó, será que você está sendo suporte para o seu irmão? O que é suportar? É ser suporte. É quando vê aquele irmão triste, você chegar com aquele irmão com sinceridade, com amor. Meu irmão, não é querer saber da vida dele, não. Meu irmão, se você precisar conversar, eu estou aqui. Meu irmão, se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui. Precisar de oração, eu estou aqui. Vamos desabafar. Quer desabafar? Vamos chorar junto. É você ser suporte um do outro. Isso é família. Nós, grupo de oração, não somos apenas um clube que estamos lá, não. Nós somos família. Grupo de oração é família. Família de Cristo, unidos num só coração. E quando existe família, existe o quê? Mágoa. Existe discussão, briga, desavença, diferenças, porque cada um tem aqui uma cabeça diferente, sim ou não? Sim. E é por isso que nós estamos hoje aqui, grupo de oração, reunidos num retiro espiritual, onde nós vamos rever os nossos comportamentos, pedindo o Espírito Santo para alinhar os nossos comportamentos, o que nós precisamos fazer na nossa missão como grupo de oração. E principalmente o perdão. Nós vamos passar pela oração. Depois da oração, você vai colocar num papelzinho quem você precisa perdoar e o quê. E você vai colocar aí.
Pode fazer uma lista, se tiver, viu, irmã? Tem mais folha aqui, eu trouxe umas 10 folhas aqui. Ó, você vai colocar no papel o nome da pessoa, o nome das pessoas, e você vai colocar aqui na hora da oração. Essa água aqui, ela representa o Espírito Santo de Deus que vai nos lavar. Meu amado irmão, você sabia que a falta de perdão é um pecado mortal? Sim. Sabia? E a gente comunga, né? Intrigado com o outro, também pecado mortal. Olha aí. A gente fica com mágoa no coração e vai lá comungar. Às vezes a gente briga com pai e mãe. Antes de ir lá para o altar, a palavra diz, você tem que se reconciliar. Você vai brigar com seu irmão de oração, de casa, e vai lá comungar. Você está em pecado mortal. Falta de perdão é pecado mortal. Por isso que nós, família, grupo de oração, não podemos viver em pecado mortal um com o outro. Desavença acontece. Mas se reconcilie logo, peça perdão. Se você não tiver coragem de chegar para o irmão pedir perdão, mas peça perdão no seu coração. E o perdão não é esquecimento. Você não vai entrar em amnésia. Deus não vai botar amnésia na tua cabeça, não. É você olhar para aquela pessoa ou lembrar daquela situação e não doer mais no teu coração. É o sinal que você perdoou. É você. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, Senhor. Essa pessoa me machucou. Essa pessoa puxou o meu tapete. Essa pessoa, ela foi injusta comigo. Mas eu decido perdoar. Porque a falta de perdão é um lixo que nós carregamos no coração. É o impedimento das graças de Deus na nossa vida. E quantos de nós vivemos um grupo de oração com rixa com outro irmão? Isso é triste. O que é que Cristo nos diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai-vos 70 vezes 7. Olha o que Cristo pede para mim. Isso é se revestir de Cristo. Se revestir de Cristo não é eu abrir a boca, eu estou revestida de Cristo, eu sou uma nova criatura. É muito bonito isso, né? Agora a prática. A prática. É muito lindo a gente achar um santo maravilhoso. Ai, eu admiro tanto Santa Catarina de Sena. Ela era uma mulher forte. Você imita as virtudes dela? Veneração de um santo é imitar suas virtudes, não é achar bonito, não. Isso não vai te levar para o céu, não. Achar Nossa Senhora linda, maravilhosa, cheia de virtudes, mãe agraciada. E aí? Você está imitando as virtudes de Nossa Senhora? Ou pelo menos você sabe das virtudes de Nossa Senhora? A nossa veneração pelos santos é imitação do que ele foi, da dedicação do que ele deixou para trás como um homem velho e se propôs a ser esse homem novo, se assemelhando a Cristo, se revestindo de Cristo. É isso que é a nossa veneração aos santos. Mas a gente fica naquela devoção vazia, lá em cima. Você tem que descer para a humildade. Humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos herdar o reino dos céus. A humildade é a escola dos santos. Precisamos buscar essa humildade. E essa humildade, ela começa em reconhecer as nossas misérias. Pedir perdão das nossas misérias. E sermos totalmente entregues à vontade de Cristo, assim como Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora era humilde? Vocês acham que... Por que Deus disse que ela era humilde? Caramba, santinha. Não! Nossa Senhora é considerada humilde porque ela disse sim ao projeto de Deus. Ela deixou a vida dela e deu para Deus. Ela foi obediente. Por isso que ela é humilde. A humildade não é você ser besta, não. É você aceitar o projeto
projeto de Deus e se humilhar diante dele, reconhecer que você é um nada, sem ele você é nada e você precisa dele. Isso é humildade verdadeira. Isso é a humildade que Nossa Senhora nos ensina e os santos nos ensinam. Jesus nos ensinou na cruz. Revestivos de Cristo. Revestir-me de Cristo é imitar as suas virtudes, aquilo que Ele me manda fazer na palavra, ser obediente. E a obediência, ela vem através da humildade. Não existe também humildade sem obediência. Não existe obediência sem humildade. São duas virtudes que andam juntas. Ela foi obediente, ela foi humilde, por isso que ela foi escolhida e pisou, esmagou a cabeça de Satanás. Pisou a cabeça de Satanás. E para que nós possamos pisar a cabeça de Satanás, das nossas dificuldades, do homem velho que ainda vive em nós, do pecado que ainda vive em nós, dessa duplicidade de vida que nós vivemos, nos nossos grupos de oração, na nossa vida pessoal, eu preciso reconhecer dependente inteiramente de Cristo, para que eu comece a buscar essa nova vida. Sobretudo, eu só vou conseguir isso, vem a outra parte. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, o amor. São Paulo diz que todos os dons cessarão. O que vai permanecer é o amor. Santa Teresa de Ávila diz, ou é Santa Teresa de Calcutá, que quando você chegar no céu, o Senhor vai te perguntar o quanto você amou. Quanto você amou. Essa oração em línguas de poder vai acabar. Essa eloquência na palavra minha, da Francisca, eu reconheço que é dom do Espírito Santo, vai acabar. O seu dom, Marquinhos, de ser um ministro, eu te considero um ministro de oração, de louvor, aliás, vai acabar. E tantos outros aqui com os dons que Deus deu. E o que vai importar é o amor, o quanto você amou, o quanto você perdoou, o quanto você se revestiu de Cristo, com suas virtudes. Isso é o que vai importar. E Jesus hoje trouxe vocês aqui para saculejar vocês. Para acordar grupo de oração. Acorda! Revestivos de Cristo. Voltem ao primeiro amor. É isso que o Senhor quer. Porque nós só vamos nos revestir de Cristo se a gente passar pela experiência de novo, aquela experiência que nós tivemos, que impactou as nossas vidas e que fez eu deixar o pecado, deixar a prostituição, deixar a bebedeira, estou falando de mim, e me trouxe para Cristo. Mas só que existe uma caminhada até o céu. É de todo tempo, toda hora, renúncia, renúncia, luta contra o pecado. Humildade, paciência, tolerância, busca do céu, frutos do Espírito Santo. Por que que nós não damos frutos? Qual é o teu fruto? Escreve aí no papel. Quais são os meus frutos desse ano? Vamos pegar só esse ano, né? Porque se a gente for olhar para os anos que passaram, a gente não vê nem o mesmo. Qual foi o meu fruto como servo da renovação carismática católica? Como escolhido, querido, revestido de Deus. Qual foi o meu fruto esse ano que eu já dei? Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Duas
2 pedidos aqui de Senhor. Qual foi o pedido? Se revestir da paz de Cristo. E qual foi o outro? Vocês nem escutaram, né? E agradecer. A paz de Cristo e o agradecimento. A paz de Cristo, o shalom do Pai. O que foi que Deus, que Jesus, quando estava em cenáculo, que ele fez no cenáculo? Quando ele entrou no cenáculo, o que foi que ele disse? A paz esteja convosco. E o que é essa paz de Jesus? Você sabe, sim ou não? É o shalom. É a plenitude de Cristo. É o Espírito Santo que ele sopra como seu ruá. A paz de Cristo, o amor de Cristo, o amor do Pai e do Filho em ti. O Senhor quer que você seja repleto do Espírito Santo. Para que nós possamos dar fruto no nosso grupo de oração, Renovação Carismática Católica, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque senão, os nossos grupos, eles vão acabar sendo como os outros grupos, sem aqui querer dizer que nós somos alguma coisa, não. Mas nós temos os carismas do Espírito Santo. Mas a gente já vê grupo de oração que não pratica carisma. Está virando um grupo como os outros grupos. Você foi suscitado para os carismas do Espírito Santo. Nós temos que praticar os carismas. É a nossa identidade, Renovação Carismática. É a identidade sua. Os carismas do Espírito Santo, cheios, repletos do shalom do Pai, do amor do Pai. É a sua identidade. Não aceite um grupo de oração morno. Se você chegar no seu grupo de oração e tiver gente morna, você começa a louvar com mais intensidade. Mesmo que te chame de louco. Não aceite mornidão no seu grupo de oração. Não aceite. E hoje em dia só o que a gente vê nos grupos de oração é um ministério de oração. Um ministério de louvor morno. Ministério de oração, de louvor morno. Aí quem vai lá pra frente fazer uma oração meia boca. Aí chega um pregador meia boca. É isso que a gente vê nos grupos de oração. Não aceite. Você foi chamado para os frutos do Espírito Santo, para os carismas do Espírito Santo. Você foi chamado para ser uma ação de graça dentro da igreja, para batizar, para profetizar, para curar, para libertar. Foi isso, o teu chamado é esse. O teu chamado é esse, diga amém. Amém. Teu chamado é esse. Teu chamado não é você estar ali. Às vezes nem coragem de levantar a mão para louvar tem mais. Não. Repreenda em nome de Jesus. Se revestivos do homem novo. Perdoai-vos. Perdoe você também. Tem gente aqui que precisa se perdoar, que tem mágoa de si mesmo. Porque não é, ou porque fez uma coisa e não consegue se perdoar. Nós vamos já quebrar essa maldição aqui em nome de Jesus. Amém. Precisamos voltar ao novo amor, ao primeiro amor. Na visão que foi me passado, nós vamos fazer a oração do perdão, depois vamos fazer a oração do batismo do Espírito Santo. Nós vamos fazer um círculo aqui. E nós vamos pedir o fogo do Espírito. O Espírito Santo aqui vai descer o fogo. Amém. Vai descer o fogo nesse grupo de oração. Amém. É só você deixar. É só você se abrir. É só você pedir. Mas não adianta nada você sair daqui cheio, repleto, e voltar para casa e amanhã voltar para a vida velha. Não adianta nada. Porque o copo, ó, que vai sair daqui transbordando,
Se você voltar para a vida velha, vai secar de novo. Como é que esse copo, Beatriz, ele consegue ficar sempre cheio? Como é? Alguém pode me dizer? Se ele ficar submerso sobre a água. Submerso sobre a água. Mas numa prática. Alguém fala assim, uma coisa assim mais palpável. O irmão falou bonito. Confissão, andar com os irmãos, ganhar em idade. O que mais? Para continuar cheio. Ficar na fonte. Isso, ficar na fonte. Mais uma palavrinha para concluir aqui. Fala todo dia o Espírito. Conversar todo dia. Dizer as práticas espirituais. Ficar na intimidade, na santidade. Confissão. Isso, tudo isso. Nesses dias eu estava fazendo a oração do Espírito Santo com a Beata Helena Guerra. Aí ela falava aqui. Que o Espírito Santo nos ama infinitamente. E concede os melhores dons, os carismas, àqueles que desejam. Nós temos que desejar ardentemente todo dia. Todo dia desejar ardentemente. A quem pede, pedir, desejar com toda a força do teu coração. Todo dia, não só é quando você estiver no grupo de oração orando, não. É na tua casa, é no teu banho, é no teu trabalho, em todo canto. Desejar ardentemente o fogo do Espírito. Pedir. E sobretudo ela diz, a quem fielmente a ele corresponder, ou seja, agir em concordância. Não dá para eu ser cheia do Espírito Santo se eu peço, se eu desejo, mas a minha vida é errada. Eu não estou andando em concordância. Se eu não andar em concordância com o Espírito Santo, revestido de Cristo, confissão, adoração, renúncia, mortificação. Se eu não andar em concordância, o copo vai esvaziar de novo e eu vou ficar o quê? Vazio, seco, árido. É por isso que nós não damos frutos. É por isso que nós não damos frutos. Porque a gente não anda em concordância com o Espírito. A gente não tem docilidade ao que Ele quer fazer. Isso eu estou falando para vocês, eu falo para mim também. A gente não anda em concordância, em docilidade com aquilo que Ele quer realmente fazer nas nossas vidas. E isso faz com que a gente fique estagnado. Chegamos num patamar de servo e não saímos mais dali. Não crescemos mais. Nós ficamos até satisfeitos com o que nós já conseguimos. Eu antes era isso, aquilo outro. Hoje eu estou convertida. Hoje eu sou uma pregadora, 12 anos na renovação. Pego muito bem. Será? Será mesmo? Será, Beatriz? Será que basta? Só isso? Deus quer mais de você, irmão. Deus quer mais de você. Deus quer mais do grupo de oração de vocês. E Ele conta com você. Ele te chamou aqui de escolhido. Você não é pouca merda, não. Ele te chamou de escolhido. Você é meu escolhido, meu predileto. Antes do nosso nascimento. Antes do nosso nascimento. Deus conta com você. Mas a gente não pode se conformar com a mesmice que nós estamos andando. Porque nós estamos mornos. E se nós continuarmos nessa mordidão, nós corremos o risco de nos perder. Como muitos irmãos aí nós vimos que se perderam. Grandes pregadores da renovação carismática que se perderam e não conseguem mais voltar. Até tentam, mas não conseguem. Sim ou não? Sim ou não? Se a gente continuar com essa mordidão, se a gente não querer voltar todos os dias ao primeiro amor, a pedir ardentemente no nosso coração esse fogo do Espírito, desejar, pedir, clamar e andar em concordância,
Não é fácil andar em santidade. Andar em concordância é andar em santidade. Caiu, irmão? Caiu? Todos nós caímos. Vai lá para o sacramento de cura e libertação. Vai te confessar, vai comungar, vai adorar, vai pedir forças. Porque não existe para você que já conheceu a verdade outra alternativa. Você já conheceu a verdade. E de você vai ser mais cobrado, muito mais do que aqueles que estão no mundo fazendo muitas coisas que não sabem da verdade. Mas de você e de mim vai ser cobrado muito mais. Você conheceu a verdade, você experimentou meu amor, eu quis te resgatar de todas as formas e você não quis. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa salvação. Com a nossa salvação. Vamos pedir ao Espírito Santo que tudo isso, sabe, meus irmãos, que foi colocado aqui, possa servir de uma exortação de amor. Eu não estou aqui querendo apontar nenhum erro seu, não. Eu não estou aqui querendo ser a melhor, não. Eu estou aqui sendo boca de Deus para vocês, para mim também, para que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração enquanto há tempo. Porque, amados irmãos, vocês creem que Jesus está voltando, sim ou não? Sim. Como que Jesus vai nos encontrar? Se ele voltar hoje, como é que ele vai nos encontrar? Me diz aí. Se Jesus voltasse hoje, depois aqui desse retiro, talvez a gente pudesse ir até do céu, né? Que estamos aqui em retiro, né? Perdoando, abraçando, louvando. Mas no nosso dia a dia, Jesus está voltando. Isso é palpável, isso é legítimo. Nós vemos isso na natureza, nós vemos isso nos acontecimentos do tempo, nós vemos isso nas pessoas. Profecia se cumprindo. Jesus está voltando e você é um escolhido. Você é um escolhido. Você tem uma responsabilidade sobre a sua salvação, da sua família, do seu grupo de oração, daquelas pessoas que vão frequentar o seu grupo de oração. Porque Jesus te chamou para você dar continuidade à missão. Você está dando continuidade à missão de Jesus. Olha que importante isso. Você foi chamado para curar, libertar, transformar, profetizar, cantar, louvar, pregar com os dons que Ele dá para cada um de nós. Mas com a unção do Espírito Santo, que é o teu carisma. A unção do Espírito Santo é teu carisma. Não abra mão dessa unção. Peça a Ele. Peça essa unção. A promessa é para mim e para vocês. A promessa é para nós. E ela acontece todos os dias se nós pedirmos. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Vamos ficar de pé. Vá preparando o papel. Depois da oração de perdão, depois da oração do batismo, você vai escrever no seu papel e vai colocar aqui dentro. Para que todo a mágoa, o ressentimento, falta de perdão que você tenha no coração hoje seja dissipado em nome de Jesus. Eu peço a Solange que ela possa vir me ajudar a fazer essa oração de perdão, Solange. Eu faço a oração de batismo. Vamos louvar, preparar o nosso coração. Cante, cante. Feche os seus olhos, se entregue agora. Sou tão fraco, Ele me escolheu. Te escolheu. E para confundir os fortes, travou meu nome em suas mãos.
de amor por mim. louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu e para confundir os fortes.